Meus amados irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Quero agradecer com imensa alegria no coração todos aqueles que aceitaram o nosso convite para nos reunirmos nesta hora, para nesse dia que é santo, que é separado pelo Senhor, nosso Deus, o dia de domingo, o dia que nós temos crido que os santos e os crentes verdadeiros e piedosos devem se reunir para adorar e cultuar a Deus em família. Nós estamos desde amanhã, desde o romper da alva até agora, buscando ao Senhor, clamando a Ele a sua bênção sobre nós, para que Ele nos fortifique, nos faça andar nos seus caminhos através das Sagradas Escrituras. Amados irmãos, uma boa noite a todos. Com muita satisfação que nós entramos no seu lar e vamos agora em oração nos preparar para louvar ao Senhor, depois ouvir a exposição da sua palavra e por fim receber a bênção de Deus sobre a nossa vida. Vamos orar? Senhor, graças nós te damos, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, de amor infinito, de benignidade, de bondade, de fidelidade à tua lei e à tua aliança para todo sempre. Senhor, tu nos viste ainda pecadores, sabia que nós éramos inimigos do Senhor, mas aprove o Senhor, pela tua graça em Cristo, nos salvar. Nós somos, Senhor, alegres e felizes, porque o Senhor resolveu transformar a nossa vida em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor amado, muito obrigado, Deus bendito, por mais essa noite na tua presença, Senhor. E nós esperamos que o Senhor, mais uma vez, tome o teu lugar, Senhor, na nossa vida, através da tua palavra, e de forma audível, pregada ao nosso coração, o Senhor possa falar a nossa alma, endireitar nossos caminhos, afunilar, ó Deus do céu, por favor, Senhor, estreitando a nossa fé em Cristo, a nossa confiança no Senhor, que o Senhor possa aplanar, ó Deus do céu, os nossos passos, Senhor, em direção ao Senhor, ao céu, a Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Senhor, nós queremos te amar para todo sempre. O Senhor é amado de nossas almas. Queremos dedicar a nossa vida inteiramente ao Senhor. Que o Senhor nos visite com a tua doce presença, ó Deus Santo Espírito, e que nós possamos sentir, Senhor Jesus, mais uma vez o Senhor enviar aquele refrigério tão necessário para as nossas almas nesta noite. Obrigado, Senhor, pela tua igreja e pelo povo do Una. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, meus amados irmãos, todos juntos? Isaías 9. Um menino nasceu, como um filho se nos deu.
Vamos ainda cantar mais um louvor ao Senhor nesta noite. Vamos cantar Efésios, capítulo de número 5. Enche-me, Espírito.
Vamos passar para a segunda parte da nossa devocional nesta noite. Eu queria convidar todos a abrir para o capítulo de número 13 de Marcos. Nós estamos, meus amados irmãos, pelas noites de domingo, fazendo a exposição do Evangelho de Marcos. E nós chegamos no capítulo de número 13. Nós vamos todos juntos ler a partir do verso 14 até o verso de número 23 para a nossa instrução nesta noite. O contexto deste capítulo é justamente, irmãos, o momento em que o Senhor Jesus Cristo sobe para o Monte das Oliveiras a fim de descansar no final do dia, e eles estão de frente com o Monte Sião, onde estava o templo. E os discípulos, eles fazem perguntas para o Senhor Jesus Cristo acerca dos sinais que antecederão o fim. Nós vamos ter aqui, então, o sermão profético, o sermão escatológico de Jesus. A palavra escatologia, ela fala sobre o fim de todas as coisas. E o Senhor Jesus Cristo, ele vai revelar, ele não vai deixar a sua igreja sem o entendimento daquilo que vai acontecer até a sua segunda volta. O Senhor Jesus vai revelar tudo aquilo, todos os sinais que estarão entre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda. Cristo, meus amados irmãos, ele não deixa a sua igreja ao léu, ao acaso da situação, da história humana. O Senhor Jesus Cristo, ele está guiando a sua igreja. E ele vai falar no livro de Apocalipse, no capítulo de número 1, verso de número 3, que bem-aventurados são aqueles que estudam, que meditam, que refletem nas palavras do fim, nas profecias sobre o final de todas as coisas, porque quem faz isto é prudente, quem faz isto é sábio. E o Senhor Jesus Cristo, então, aqui nesse sermão profético, ele vai alertar a igreja de tudo aquilo que vai acontecer até a sua segunda vinda. Ora, esse sermão, ele não é para matar a nossa curiosidade, para que nós possamos saber sobre coisas futuras, quando o Senhor Jesus Cristo vai voltar, que data ele marcou para voltar? Não. As seitas, como os mórmons, como os adventistas, como os pentecostais, eles olham para esse sermão e eles tentam marcar datas para a volta do Senhor Jesus Cristo. Eles tentam adivinhar o futuro. Eles tentam prever as coisas que vão acontecer. Então, todas as vezes que essas igrejas, essas seitas, elas veem, por exemplo, uma guerra explodindo no Oriente, como nós tivemos agora com o Estado Islâmico, então eles dizem, o Senhor Jesus está voltando, o Senhor Jesus está voltando. Quando nós sabemos, meus amados irmãos, que desde que o Senhor Jesus Cristo ascendeu aos céus na sua primeira vinda, guerras e rumores de guerras estão acontecendo. E vão ainda acontecer. E nós sabemos que as guerras são somente sinais, não é o fim de todas as coisas. Nós entendemos que mesmo que haja uma terceira guerra mundial, ainda não é o fim de todas as coisas. As guerras não são o fim do mundo. O fim do mundo vai acontecer quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Então, todos esses sinais que antecedem, esses acontecimentos que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo, eles estão narrados pelo nosso próprio Cristo, para a orientação da igreja. Você tem que entender isso. Você tem que guardar no coração isso. E o Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, ele vai comparar os sinais entre a sua primeira vinda e a segunda vinda. Ele vai comparar isto como uma mulher grávida. E nós vamos perceber então que no capítulo de número 13, o Senhor Jesus, ele vai dizer
que o primeiro momento é o princípio das dores. É aquele momento de contrações, aquele momento de sinais de uma dor que está começando para o nascimento da criança. E esse princípio das dores, essas contrações, o Senhor Jesus Cristo ele vai dizer que são esses sinais virão com os falsos profetas, com os falsos cristos, com apostasia, com guerras, com epidemias, com fome, com seca. São sinais das contrações. Vai ser um período turbulento, um período duro, um período de perturbação mundial. Mas isso ainda não será a volta do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos agora entrar no segundo momento. Esse segundo momento é a grande tribulação. É o período da grande tribulação. E nós vamos então olhar para esse momento. E esse momento de grande tribulação, comparando com os sinais da gravidez, de uma mulher dando à luz, é justamente o período expulsivo. É o período de grande dor. É o período pior para a mulher, porque ela vai sentir dores excruciantes, expulsando o feto, saindo o ente querido. E assim é que vai acontecer, meus amados irmãos, nesse segundo momento, nesse segundo período. Vamos ler então e vamos ver aqui para a nossa instrução o que o Senhor Jesus Cristo ele vai nos ensinar. Então percebam aí a leitura. Vai iniciar assim, verso de número 14. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O primeiro sinal da grande tribulação vai ser a manifestação do abominável da desolação. Quem é este abominável da desolação? Nós temos que entender esse termo. O termo hebraico abominável, ele é usado mais de 100 vezes no Antigo Testamento para pecados, grandes pecados, como adultério, homossexualismo, bestialismo, idolatria. Todos esses pecados eram considerados na lei mosaica como abominável ao Senhor. E quando esses pecados eles aconteciam, eles traziam logo em sequência desolação para o povo de Deus. Trazia punição, trazia entristecimento. Então a palavra abominável da desolação significa justamente alguém, uma pessoa, diz o Senhor Jesus Cristo, que vai dar início à grande desolação e vai marcar esse período expulsivo da mulher grávida, um momento de grande dor para a humanidade. Esse é o abominável da desolação. Mas percebam, irmãos, que Marcos ele não vai descrever aqui quem é esse abominável da desolação. Mas Mateus, ele vai fazer isso. Olhem comigo, por favor, então, Mateus, capítulo de número 24, verso 15 e 16. Leiam comigo. Diz assim: Quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Percebam que Mateus, ele vai escrever o seu evangelho antes do ano 70, e Mateus, ele vai interpretar aquela expressão que Marcos disse, quem lê, entenda. Ele vai dizer aqui que o abominável da desolação, ele foi descrito
pelo profeta Daniel. Meus amados irmãos, nós entendemos aqui então que o abominável da desolação, ele é uma pessoa. E esse abominável da desolação, ele pode ser descrito em 3 tempos: passado, presente e futuro. Em primeiro lugar, então, passado. Quem foi o abominável da desolação que Daniel descreveu? Olhem comigo, por favor, irmãos amados, capítulo de número 11, verso 31. Daniel, capítulo de número 11, abra a palavra de Deus comigo. O profeta Daniel vai escrever sobre isso, e ele vai aqui, meus amados irmãos, dizer o que esse abominável da desolação ele vai fazer. Capítulo de número 11, verso de número 31. Diz assim: deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Os estudiosos, eles vão dizer que o abominável aqui em Daniel seria alguém que entraria no santuário, no templo, no Monte Sião, e ele faria cessar o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Os historiadores, irmãos, eles vão aqui dizer que esse abominável da desolação foi Etíoco Epifânio, o rei Seleucida, que governou entre 175 a 64 a.C., e ele subjugou o povo de Israel de uma forma tão massacrante, tão tirânica, que o povo de Israel, os judeus, se rebelaram contra as forças romanas. Você vai ver isso claramente nos livros históricos de Macabeus, nos livros que são apócrifos para nós, mas eles são históricos, e eles estão na Bíblia Católica. E eles vão relatar esse momento em que o povo judeu ele se rebela contra o império e as forças e o governo de Etíoco Epifânio IV. Etíoco Epifânio, então, manda destruir Jerusalém. Ele profanou a religiosidade judaica, oferecendo um porco como sacrifício e espalhando sangue pelas paredes e por todo o templo. Isso foi algo terrível e abominável para os judeus. Isso era abominação para a lei mosaica, para a religiosidade israelita. E o porco, irmãos, era o animal mais odiado pelos judeus. Matar um porco aonde se sacrificava a Deus era algo para trazer desolação e tristeza ao coração do povo. Etíoco e Epifânio IV foi aquele no passado que foi profetizado por Daniel como aquele que traria desolação, abominação desoladora ao povo de Israel. Acontece no passado, mas isso também vai acontecer no presente. Nós temos que entender, meus amados irmãos, que a profecia, ela acontece em estágios. Eu posso fazer aqui a referência de algumas para vocês entenderem. Por exemplo, em Isaías, capítulo de número 9, verso 6, Isaías estava profetizando o nascimento do rei Ezequias. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele estava profetizando o nascimento do rei Ezequias, aquele que viria trazer reforma para o povo. E nós vamos ver, meus amados irmãos, que esse mesmo texto é aplicado ao Senhor Jesus Cristo. Perceba então que a profecia do Antigo Testamento ela é aplicada em partes. Outra profecia que nos chama a atenção, que é aplicada em partes também, é Oséias, capítulo de número 11, verso, quando diz que da seguinte forma, o Senhor Deus chamou o seu filho do Egito chamei o meu filho. E quando nós chegamos no Novo Testamento,
nós vamos ver então essa profecia sendo aplicada ao Senhor Jesus Cristo, que foi às pressas com seus pais para o Egito, fugindo de Herodes. Então a profecia ela se cumpre em Cristo quando Deus manda José e Maria voltar com o menino para Belém. Percebam que a profecia ela é cumprida em partes. Nós vamos ver isso também em Mateus capítulo de número 3, verso 12, quando o profeta João manda, depois que é preso, ele manda mensageiros para o Senhor Jesus Cristo, e ele vai dizer que ele teve uma visão de que o Messias ele viria e com a sua pá ele pegaria a palha e queimaria em fogo inextinguível. Percebam que João teve uma visão completa e ele viu que o Messias faria no final, na consumação de todas as coisas, quando haveria a separação do joio e do trigo. Jesus pegaria a sua pá e com a sua pá ele colocaria para queimar em fogo inextinguível. E o Senhor Jesus Cristo, ele manda um recado para João dizendo: os coxos andam, os cegos veem, os surdos ouvem. E em toda parte é pregado o evangelho do reino. Ele estava dizendo que a profecia estava se cumprindo nele, mas não na totalidade. Então percebam, meus amados irmãos, que o abominável da desolação, ele é pregado aqui em Daniel, mas ele também é pregado por Jesus no sermão profético. E quem é no presente, no tempo presente, o abominável da desolação? Marcos, ele não vai revelar isso, mas Lucas, no capítulo de número 21, verso 20, ele vai revelar para nós quem seria o abominável da desolação no presente. Vamos ler, por favor? Lucas, capítulo de número 21, verso de número 20. Diz assim, meus amados irmãos, a palavra do Senhor. Lucas ele está escrevendo, ele está comentando aqui, interpretando o sermão profético de Cristo, e ele vai falar da seguinte forma, irmãos. Verso de número 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos entrem nela. Ai das que estiverem grávidas, que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será. Meus amados irmãos, quem é o abominável da desolação no presente? Lucas está dizendo, irmãos, que o abominável da desolação seriam os exércitos romanos que iriam passar Jerusalém, irmãos, como um trator passa. Eles iriam desolar, eles iriam destruir Jerusalém. No ano 70, 40 anos depois que o Senhor Jesus Cristo profetizou, quando se passa uma geração nas Sagradas Escrituras dura 40 anos, o Senhor Jesus Cristo, ele profetizou que não passaria aquela geração até que a sua palavra se cumprisse. E no ano 70, mais especificamente no ano 67, os judeus eles se rebelam contra o Império Romano. Eles se insurgem, eles levantam o Messias, chamado de Simão Bar-Coba. Os sacerdotes israelitas, judeus, que não apoiaram o Senhor Jesus, agora estabelecem Simão Bar-Coba como Messias, e eles se rebelam, meus amados irmãos, contra o Império Romano. E nós vamos ver então que o imperador Vespasiano manda Tito, o seu filho mais velho, general, comandante do exército romano. E eles sitiam Israel durante 3 anos.
vai dizer que naquele tempo em que chegou os exércitos romanos, era a época do Pentecostes, da festa do Pentecostes. E diz os historiadores que havia em Jerusalém mais de 1 milhão de pessoas. Quando General Tito invadiu Jerusalém, os soldados romanos, eles não tiveram piedade de ninguém. Passaram crianças, grávidas, velhos, que já estavam fracos, quase que mortos. Eles passaram ao fio da espada e foi tanto sangue como se nunca se viu na história do povo israelita. Diz os historiadores que morreu mais de 500 mil de pessoas naqueles dias. Flávio Joséfo, ele vai descrever no seu livro, dizendo que as pessoas elas morriam queimadas, agarradas às colunas do templo, esperando que o Senhor Jesus Cristo, o Messias, voltasse. E nós vamos ver, meus amados irmãos, que se cumpre aqui a palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos voltar para Marcos, capítulo de número 13. Vamos ler lá, meus amados irmãos, o que diz. Vejam só como é que continua, amados irmãos. Vai dizer aí no verso de número 15. Quem estiver em cima no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Isso aqui era em relação aos exércitos romanos. Ai das que estiverem grávidas, que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Percebam aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele está falando tanto do presente quanto do futuro. Então ele vai dizer que a grande tribulação que se cumpriu no presente para o povo de Israel trouxe grande tribulação, mas essa tribulação, ela também tem um efeito futuro, uma profecia futura, que ela vai recair sobre todo mundo. Vai ser uma dor muito grande. E nós vamos ver, meus amados irmãos, que nós vamos passar por esse período de tribulação, de grande dor para toda a humanidade. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer o seguinte, desse grande período de dor futuro, como é que vai ser o abominável da desolação no futuro? O que o abominável da desolação vai fazer? Aqui está o terceiro período e o Senhor Jesus Cristo começa a falar disso no verso de número 19. Ele vai dizer, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Nós vamos perceber, irmãos, aqui um tempo futuro, e que o abominável, ele é uma pessoa, ele será aquele que vai desacreditar a obra de Cristo, e ele virá com grande poder, e ele vai dominar o mundo, e ele será um grande chefe político e religioso. E nós vamos ver isso claramente nas epístolas. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, ele vai falar sobre isso. Vamos olhar, por favor? Abram comigo a Bíblia e vamos todos juntos olhar 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso de número 3 ao 10. Os tessalonicenses estavam dizendo que o Senhor Jesus Cristo iria voltar logo. Muitos deles deixaram de trabalhar, não estavam mais vivendo uma vida comum, né? Eles estavam somente esperando a volta de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui o que vai acontecer para a volta de Cristo. Vejam só, capítulo de número 2 de 2 Tessalonicenses. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos,
a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ele dizia, está chegando, está chegando. Não, não está chegando. Ninguém de nenhum modo, verso 3, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Lembram do princípio das dores? E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Filho da perdição aqui é um termo que foi usado para Judas Iscariotes. E percebam que o abominável da desolação, ele é uma pessoa, filho da iniquidade, homem da iniquidade, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto. Olha só, o anticristo, o abominável da desolação, ele se chamará de Deus, ele tomará o lugar de Cristo e ele será objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, possivelmente, meus amados irmãos, ali no templo em Israel. Ele vai dizer que ele é o próprio Cristo e vai se sentar no trono de Davi. Percebam aqui que ele vai ostentar como se fosse o próprio Deus, diz o apóstolo Paulo. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Possivelmente é o Senhor Jesus Cristo que está impedindo que isso aconteça. Mas Deus, ele vai, num momento, permitir que ele venha. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Percebam, meus amados irmãos, então, que esse abominável da desolação no futuro, ele virá com grande poder. Percebam que o diabo, ele é capaz de fazer essas coisas, e ele vem então no poder do diabo. E as religiões, todas elas serão entregues nas suas mãos. Os demônios, os agentes, que são espíritos do diabo, eles estarão operando nessas religiões que já estão hoje, meus amados irmãos, em nosso meio, trabalhando para isso. E eles serão aqueles que vão precipitar e que vão abrir a porta para o abominável da desolação vir. Percebam que esse homem, ele será objeto de culto. É aquele que vai dizer que ele é Deus, é o próprio Cristo, que ele é o Pai de todos, ele é o segundo Adão. E nós vamos perceber, meus amados irmãos, que há várias igrejas e várias denominações que estão pregando isso. Vários messias estão vindo. Nós vimos, meus amados irmãos, isso acontecer na Coreia do Sul com o pastor Moon, que dizia que era o próprio Cristo, que veio completar a obra de Cristo e que ele era o Pai de todos. Nós vamos ver o espírito do diabo, que é o espírito do anticristo. Ele está usando as religiões e para poder operar, né, a sua vinda a este mundo. Eu queria deixar isso bem claro. Nós já estamos vivendo os últimos dias. E eu queria que você entendesse que assim como o Espírito de Deus, ele está na igreja, ele está operando na igreja, assim também o Espírito do Anticristo está se manifestando no falso profeta. Ele está se manifestando, meus amados irmãos, contra tudo aquilo que é Cristo, por isso Anticristo, e ele promulga falsa doutrina, ele cria falsas seitas, ele nega que Jesus
é a manifestação completa de Deus, ele nega o Espírito de Deus. Nós temos que tomar cuidado com isso. Esse é o abominável da desolação, e ele será um grande chefe político e religioso que se manifestará nos últimos dias. E eu queria então finalizar, irmãos, lendo aqui Marcos, capítulo de número 13. Vamos voltar os nossos olhos para lá. Percebam que o Senhor Jesus Cristo ele vai dizer o seguinte, verso de número 20. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Percebam que esses dias de grande tribulação serão dias tão terríveis como nunca houve na história da humanidade, desde a criação. Dia de dor, dia de sofrimento. Esse anticristo e esse abominável da desolação, ele vai arrasar a igreja, ele vai perseguir os crentes, ele vai mandar matar, ele vai mandar prender, como sempre houve na história do cristianismo. Ele vai colocar crentes para serem queimados diante dos olhos do mundo. Ele vai fazer isso como espetáculo àqueles que não se prostrarem e adorar a ele. Tudo isso vai acontecer, meus amados irmãos. Nós estamos caminhando para isso. Esse momento futuro será de grande dor. E vai dizer que essa situação é tão dura e tão insustentável que o Senhor Deus ele vai abreviar esse período, porque senão até mesmo os eleitos eles se prostrariam e eles adorariam o abominável da desolação, o anticristo, a besta, o falso profeta. Percebam que o Senhor Jesus Cristo vai dizer isso. Não tivesse o Senhor abreviado esses dias, até os eleitos não seriam poupados. Percebamos aqui, meus amados irmãos e irmãs, que esse será um momento terrível para a igreja. E nós já estamos caminhando para esse período. Nós estamos possivelmente, meus amados irmãos, e eu quero concluir dizendo isso, nós estamos já passando pelo meio do princípio das dores, e nós já estamos caminhando para a grande tribulação. E nós temos que nos preparar com todo o nosso coração para esse próximo momento na história da humanidade e na história da igreja. Quero concluir então dizendo que as palavras do Senhor Jesus Cristo, elas estão se cumprindo estritamente. Elas estão se cumprindo cabalmente. Elas estão nos mostrando, meus amados irmãos, o fim de todas as coisas. Eu queria que você observasse isso nas Sagradas Escrituras. No verso de número 21, 22 e 23, ele vai dizer: alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Jesus está aqui profetizando, ele está prevendo o futuro e está nos alertando para todas essas coisas. Eu quero finalizar fazendo algumas aplicações para o nosso coração. O que Marcos, capítulo de número 13, tem a nos ensinar? Em primeiro lugar, estejamos conscientes da veracidade da profecia bíblica. Por favor, esteja consciente disso. Tudo que o Senhor Jesus Cristo profetizou está se cumprindo. Ele é rei, o Senhor Jesus Cristo é sacerdote e o Senhor Jesus Cristo ele é profeta, o profeta de todos os profetas, e a sua palavra está se cumprindo cabalmente. Isso serve de alerta para mim e para você. Nós devemos nos preparar. E aqui está a segunda aplicação que esta palavra nos ensina. O que Marcos 13 nos ensina? Estejamos conscientes da veracidade bíblica. Segundo, estejamos prontos para sofrer com a humanidade e com a igreja.
esse grande período de tribulação. Nós, irmãos reformados, nós somos da linha amilenista. Nós cremos que nós já estamos vivendo o milênio. Amilenista, a é a preposição sem. Nós cremos que não haverá um milênio, uma grande tribulação, que vai haver o arrebatamento e depois vai haver um milênio, nós vamos reinar 1000 anos com Cristo. Não. Cristo já instaurou o seu reino e nós já estamos caminhando para a grande tribulação. Quando o Senhor Jesus Cristo vier, ele vai arrebatar de uma vez por todas a sua igreja e vai nos levar para morar com ele nos céus. E haverá o julgamento, o grande julgamento e o final de todas as coisas. Nós cremos, meus amados irmãos, que nós não vamos ser arrebatados quando a grande tribulação vier. Nós viveremos a grande tribulação. Então eu queria que você estivesse cônscio que você tem que se preparar para viver junto com a humanidade e com a igreja esse período de turbulência na humanidade, de grande dor, perseguição, esteja de sobreaviso. Terceiro lugar, o que Marcos capítulo 13 nos fala sobre a grande tribulação? Terceiro lugar, estejamos de sobreaviso, porque não haverá arrebatamento. O tempo será mitigado, será diminuído, mas não haverá arrebatamento da tribulação. Nós vamos passar por ela. E se for essa geração, e se for o nosso tempo, nós vamos sofrer. E eu queria que você estivesse de sobreaviso. Por fim, eu queria que você também estivesse sóbrio, sabendo que esse tempo ele vai ser um tempo mitigado, vai ser um tempo diminuído por causa de mim e de você. Saiba disso. O Senhor, ele tem piedade da sua igreja, dos verdadeiros crentes e dos verdadeiros santos. E ele vai diminuir esse tempo por causa dos eleitos. Portanto, meus amados irmãos, estejamos sóbrios. O mundo, ele não vai melhorar. Há um ramo da escatologia que é chamado de pós-milenismo. E os pós-milenistas, eles creem que à medida que o evangelho vai sendo pregado a toda a parte do mundo, o mundo ele vai melhorar a tal ponto de o Senhor Jesus Cristo voltar. Nós, amilenistas, nós fazemos o caminho inverso. Nós cremos que o mundo não vai melhorar para a volta de Cristo. Nós não vemos a humanidade melhorar. Nós vemos tudo piorar. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer que o período da grande tribulação vai piorar ainda mais a situação humana. Não vai melhorar. E eu queria então que você olhasse para as Sagradas Escrituras nesta noite e estivesse cônscio, sóbrio, de sobreaviso, consciente, pronto para passar por esse período se chegar na nossa geração. O abominável da desolação, ele vai chegar. E nós temos que estar preparados para sofrer pelo nosso cristianismo. Que o Senhor Jesus lhe ajude, me ajude a ter forças para não apostatarmos da fé. E se for preciso sofrermos por Cristo, que nós possamos sofrer. A igreja hoje não sabe o que é sofrer por causa da sua fé, principalmente no Brasil. Então, amados irmãos, estejamos sóbrios e estejamos prontos. Que o Senhor nos dê força e nos alerte, e que o Senhor, com o seu Santo Espírito, nos fortaleça para andarmos, irmãos amados, firmes na nossa declaração de fé. Que Deus nos abençoe e nos assista pela sua palavra nesta noite. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor não deixa a tua igreja sem saber o que vai acontecer nas coisas do fim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos revela tudo o que vai acontecer. E nós imploramos que o Senhor, por favor, não nos abandone, mas que o Senhor ainda mais nos encha com teu Espírito, para que possamos servir ao Senhor até a morte
e que nós possamos carregar a nossa cruz até o fim, para que no fim de todas as coisas o Senhor nos dê a coroa de glória. Fica conosco, Senhor, e nos ajuda a perseverar até o fim. A nós, nossos filhos e filhas, a tua igreja espalhada na face da terra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, Deus abençoe a todos. Quero agradecer com alegria você estar acompanhando com a sua família mais uma devoção a Deus neste domingo. Nós estamos esperando notícias alvissareiras, que logo essa pandemia passe, que os lockdowns, né, que esse período de isolamento social termine e que nós possamos viver a nossa fé como igreja e retornar para a nossa igreja, para a comunhão dos santos. Aqui no Pará, né, possivelmente as coisas estejam melhorando. Nós estamos vendo progressivamente o plano do governo, né, com retoma Pará, as atividades comerciais, eclesiásticas também. Já houve uma liberação para que as igrejas funcionem com 15% da sua capacidade, mas nós não vamos estar escolhendo irmãos para ir para a igreja, nós vamos esperar as coisas se normalizarem, para todos voltarmos e cultuarmos ao Senhor. Eu quero agradecer aos irmãos que têm orado pelo pastor da igreja, pela sua família. Eu, graças a Deus, estou com a saúde restabelecida. Minha esposa também, graças a Deus, está muito bem e a nossa filhinha está em casa. Então, a nossa família está reunida. Eu quero agradecer a oração dos irmãos. Quero pedir que você continue orando pelas famílias da igreja que estão passando necessidade, que precisam de consolação, né, que nós como igreja possamos estar vigilantes, ligando um para os outros. Né? Lembre de mandar uma mensagem para uma família, que Deus tocar no seu coração e que você esteja, né, sendo instrumento de bênção de Deus e levando uma palavra de alegria, de consolação, de vitória, né, para esses irmãos também. Deus abençoe a todos, uma boa noite, uma boa entrada de semana e até logo mais, na quarta-feira, para a nossa reunião de oração, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe a todos.